Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Café e Empresa. Hoje está comigo Timóteo, ele que é nosso consultor em gestão de pessoa e planejamento estratégico, e nada mais justo do que falar sobre liderança empresarial, sobre estratégia empresarial dentro ali do rol de gestão de pessoas. Timóteo, seja muito bem-vindo. Vamos hoje aí conversar alguns pontos voltados aí para essa gestão de estratégia, como é que as empresas, os empresários, eles lidam com a gestão da sua empresa, ou como é que se monta uma boa estratégia, uma estratégia eficiente para a sua empresa. Olá pessoal, tudo bom? Agradeço aqui ao Elenilson pelo convite. É um tema que eu gosto muito, né? Que a gente vivencia dentro da consultoria, que já estudei e que eu gosto de falar, né? Liderança é a força que move as empresas e é uma força motriz que a gente poderia falar principal, né? Porque é ela que diz onde que a empresa tem que chegar através da sua visão, da sua forma de passar as coisas para os colaboradores, da sua forma de saber desdobrar objetivos em metas, desdobrar em metas em planos de ação. Então a liderança, apesar de, digamos, a gente ignora um pouquinho às vezes a liderança, confundindo ela apenas com a pessoa que faz a gestão da empresa. Mas nem sempre a pessoa que faz a gestão da empresa é um líder, e nem sempre um líder ele vai ocupar um cargo de gestão, né? Às vezes ele só é uma pessoa que tem uma boa capacidade de influenciar os demais colaboradores e com isso fazer com que ele acredite naquilo que ele acha que é o caminho que a equipe, que a empresa deve trilhar. Eu acho que você deve ver muito isso, você trabalha na consultoria financeira. E dentro da consultoria financeira, eu acredito que também as demais, consultoria de marketing, consultoria de moda e estilo, a consultoria de planejamento estratégico, a gente sempre está encontrando, uma vez ou outra, aquele colaborador ou aquele empresário que tem o perfil de líder, que tem a visão, que tem as competências de liderança, empatia, inteligência emocional, comunicação, oratória, saber dar feedback. A gente sempre encontra. Eu lido, digamos que poderia dizer que eu lido mais diretamente, né? Porque eu estou na consultoria de gestão de pessoas. Eu estou o ferramental do trabalho que eu trabalho com as empresas é relacionado ao trabalho das pessoas dentro da organização. Mas quem executa as demais atividades? Quem executa o marketing? Quem executa o financeiro? Quem executa o planejamento estratégico? Pessoas. Então qualquer consultoria vai ter que lidar com pessoas. Só que algo que vai diferenciar, na minha visão, seria os graus. Exatamente. Eu comparo que um bom líder, ele começa bem antes da empresa nascer. Eu acredito que para você se tornar líder, você já tem que ter em mente aonde você quer chegar. Então ali fica mais fácil de você trilhar o caminho, de você conduzir sua equipe, de você encontrar, mapear ou então desenvolver ferramentas que propiciem aquela meta. Então o empresariado, ele precisa, antes de formar uma equipe, ele entender mesmo o seu negócio, aonde que ele quer chegar. Porque uma equipe, ela é motivada, uma equipe, ela é constantemente entregando resultado quando ela tem uma boa liderança. E essa liderança, eu acredito que vem muito eu não posso dizer que é nato, mas a gente pode sim, já tem uma predisposição para liderar pessoas, e eu acredito que o mais importante é você poder estudar mais. Eu vejo que muitos negócios eles nascem pelo simples fato de precisar ser um meio do empreendedor ter uma renda. E ali ele se torna operacional, ele apenas executa algo para no final do mês, no final da semana ou no final de algum período ele ter algum resultado. Mas o que acontece? Ele não para um pouco para planejar a longo prazo. Pensar no negócio. Isso. Né? Então eu vejo muitos que têm boas ideias, têm assim uma mente fértil, mas eu acredito que falta isso. Uma sequência lógica de ações, um planejamento.
Porque eu posso ter uma estratégia para dobrar de clientes, para abrir uma filial, para abrir uma empresa ali a cada ano. Eu posso ter essa estratégia, que aí eu posso até levar isso como meta, como objetivo. E aí que estratégia eu vou utilizar para isso? Quais são os parceiros que eu vou atrás? Quais são os fornecedores que eu vou tentar negociar? Então dali eu vou organizando uma série de ações para montar isso em um planejamento. Esse tema, Nilson, que você falou é bastante interessante. E eu queria citar assim, mais 2 pontos que você falou assim, enfatizar, né? Primeiro, essa questão de liderança nata ou liderança se aprende. Isso é uma discussão que foi bastante da academia, né? E que hoje, a grosso modo, é vista já como algo decidido. Ou seja, liderança é possível ser aprendida, né? Não é algo apenas que você nasce com aquelas características. Mas é claro, a gente reconhece que tem pessoas que possuem mais facilidades, ou por causa da questão da sua estrutura familiar, o seu acesso à educação. É porque, tipo, quando a gente lida com ciências sociais aplicadas, a gente não consegue isolar variáveis, né? Elas sempre vão ter influências umas das outras. E antes, no princípio, a liderança era vista como algo inato mesmo, assim, algo que tipo, algumas pessoas têm e outras não têm e acabou-se, ponto final. E se você não nasceu, cara, tchau. Vá só seguir os outros. Você não nasceu com isso, bal. Porém, a moderna visão de liderança, ela vê que se não é assim. Existem as pessoas que têm as características que se desenvolveu durante o crescimento dela, mas também existem aquelas pessoas que tipo, peraí, eu vou fazer um curso de oratória, peraí, eu quero entender um pouco eu vou aprender sobre inteligência emocional, peraí, eu quero saber analisar dados para tomar decisão. E, ou seja, essas competências que eu falei são algumas competências bastante importantes que normalmente a gente vê em pessoas que estão em posição de liderança. Ou seja, a moderna visão de liderança, tanto da academia, tanto do mercado empresarial, vê que a liderança é algo que pode ser aprendido. Então, para você, que às vezes o pessoal sente muito assim, disso, eu não nasci com isso, né? Acha que simplesmente eu não nasci. Tem o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. E não é assim. A gente tem como desenvolver. E o segundo ponto que você falou, que foi normalmente como acontece o empreendedorismo, né? Principalmente você citou o empreendedorismo brasileiro, que a gente vê muito que o que acontece. Muito empreendedor brasileiro não é aquele cara que sonhou de montar um negócio, teve uma visão e quis fazer acontecer. Foi aquele cara que disse assim, peraí, eu não estudei, ou se não estou dizendo que os empreendedores não estudaram, mas tipo, eu não passei no concurso, eu não arrumei um emprego numa multinacional, eu não segui uma carreira acadêmica, eu não segui essa carreira, então eu não consegui me encaixar em nada. Grosso modo é isso, eu não consegui me encaixar em nada. Aí tipo, eu vou montar um negócio para ir tapar o buraco aqui que eu preciso de uma renda para pagar minhas contas como todo mundo precisa, né? Então, a gente vê que muito empreendedor brasileiro foi dessa forma. Alguém que perdeu o emprego, alguém que viu numa situação ruim e precisava de um dinheiro naquele momento e começou, digamos, a vender bala, montou um cachorro, uma barraca de cachorro quente, montou uma lojinha de roupa e foi indo, o negócio foi dando certo e hoje a pessoa tem uma empresa. Porque a gente vê assim muito, principalmente comparando com a visão americana, né? Porque na visão americana é um pouco diferente. Normalmente assim, se a gente fosse falar dos 3 principais visões, seria o quê? Principalmente o americano, ele quer empreender, normalmente, a grosso modo, ele quer empreender. Não dá certo trabalhar numa empresa privada para seguir carreira. Aí não deu certo, vai trabalhar para o Estado. No Brasil é diferente. Ao contrário. No Brasil, hoje muito a imagem de uma pessoa de sucesso é, o cara passou no concurso de juiz, o cara passou no concurso de promotor, o cara passou no concurso de auditor fiscal da Receita. Aí o que acontece? Inverteu, não foi a ordem. Primeiro o cara quer passar no concurso público, aí não consegue. Aí o cara quer um emprego numa empresa privada para seguir carreira. Aí não consegue, aí o cara, vou empreender, já que nada deu certo. É claro, exceções existem muitas.
eu vejo esse ponto aí bem interessante. É onde a gente descobre o potencial de muitas pessoas. Então, imagine a situação, a pessoa perdeu o emprego e agora se vê em uma situação em que tem que trabalhar por conta própria. E aí ele monta o seu negócio. Então eu tenho dois caminhos. Ou ele realmente se dedica e começa a estudar o seu negócio, começa a usar a informação para tomar decisão, então ele começa a perceber que se o negócio ele está crescendo, quer dizer que a liderança também tem que acompanhar. Então, se eu começo sozinho e agora eu tenho uma equipe, tenho mais colaboradores, eu preciso entender como é que eu gerencio essa equipe. Então, eu começo a estudar um próprio curso de oratória mesmo, ou algum curso específico para aquela gestão de pessoas, beleza? Dali eu vejo que o financeiro, eu também preciso dar de conta, então eu começo... Entender como é que funciona o financeiro, fluxo de caixa... Isso, então eu começo a estudar. Daqui a pouco, aí onde você mencionou, eu me formei líder. Não por uma... Escola da vida, né? Isso. Então, foi a necessidade que eu precisei adaptar, melhorar. Então, eu vejo que muitos empresários, ou na verdade, muito antes, pessoas com grandes potenciais, elas têm medo. Tem medo de dar a cara a tapa, tem medo de dizer, e se eu errar, e se não der certo depois? Então, eu acredito que esse medo ele impede as pessoas de grandes realizações. E quando você entra nesse mundo empresarial, é realmente para cada dia você estar fazendo uma estratégia diferente. Você está planejando com sua equipe, uma ferramenta ali, uma ideia, um projeto, e tudo bem se não der certo. Mas eu acredito que você faz 10 tentativas. Se uma der certo, provavelmente ela tem potencial de dar retorno das outras 9 que não deu certo, que falhou. Então eu acredito que falhar na liderança é um processo também de aprendizado. Sim. Porque ali é importante você usar aquele ensinamento daquela ação que deu errada para melhorar. Então eu posso até dar um exemplo aqui mesmo no HG. A cada ano a gente vai mudando as formas com que as coisas são feitas. Por quê? Porque quando a gente desenha um modelo de serviço que a gente coloca em prática, é onde a gente começa a perceber, tem cliente X, tem perfil de cliente Y. Alinha aqui, muda isso, melhora isso. Daqui a pouco, um ano depois, aquele mesmo serviço já tem uma outra roupagem. Então, eu acredito que é muito importante também que a liderança tenha essa visão, ou, na verdade, esse acompanhamento. Porque um líder, um gestor é aquela pessoa que está, assim, direcionando a empresa, ou está direcionando a sua equipe, ao passo em que ele está analisando a informação que o seu empreendimento está gerando. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma clínica que eu faço atendimento, e eu não sei em quanto tempo em média um atendimento é realizado, eu nunca vou conseguir melhorar isso. Eu nunca vou conseguir fazer uma estratégia eficiente, observar melhor como o Demi falou, né? Quem não mede não gerencia. Exatamente. Então, eu acredito que ainda falta muito dos empresários entender essa parte mais analítica que o negócio gera. E outro ponto que eu poderia enfatizar é não ter medo de mudar. E pronto, eu vou adicionar 2 pontos. Não ter medo de mudar, sim, que é bastante importante, e ver que a mudança é algo necessário. Porque vamos lá, vamos para um ditado que eu discordo completamente, tanto no campo de futebol, tanto no campo empresarial, que é aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe. Tá errado, se mexe sim. Sabe por que se mexe? Porque o seu ambiente muda, cara. Se o seu ambiente muda e você não muda, você vai ficar daquele mesmo jeito, seu ambiente mudou e você ficou... Já vai ser a mesma aplicabilidade. Exato. Se o cara que trabalha com datilografia diz assim, não, esse aparelho tá bom, o time que está ganhando não se mexe, ele está hoje com datilografia, o cara está com um computador, está com um MacBook, o cara está com um Windows
10 com 8 GB, 16 GB de memória RAM, usando SSD, fazendo programação, e você está ali só no modo da datilografia, não existe isso. Isso aí é questão mesmo de adaptação, né? Exato. Então todo negócio ele tá bom e tende a continuar bom se você observar as tendências. Então a gente vê que tudo isso é equipe, é liderança, é estratégia, e eu acredito que uma boa estratégia é aquela que é sempre revisada, sempre refeita, sempre aperfeiçoada, porque não adianta você montar uma boa estratégia hoje. Provavelmente daqui a um ano, se você for repeti-la, possa ser que não dê certo. Ou não tenha a mesma eficiência. Por isso a essência quando a gente fala de planejamento estratégico. Ou seja, é algo que a gente monta, vê, estuda tudo, mas que à medida que vai sendo aplicado, a gente vai fazendo adaptações, incluindo algumas coisas, retirando outras, porque o planejamento estratégico é um organismo vivo. E por isso que a gente chama planejamento estratégico, a gente não diz plano, porque plano é algo pronto que você vai aplicar. É um planejamento. Planejamento é algo que está sendo construído e é algo vivo. Principalmente presenciando, tanto na academia quanto também no mercado, a gente vê que tanto a academia já está mostrando muito isso, essas tendências, dizendo a importância das empresas mudar, da liderança, quanto a gente vê também no mercado, alguns empresários já se preocupando com isso. Porque, vamos falar até um exemplo, como você falou da HG. Se eu montasse uma empresa de consultoria em Santana do Ipanema, aqui para atender aqui a região há 10 anos atrás, 15 anos atrás, provavelmente a gente não teria muita experiência. Por quê? Porque o pessoal não tinha essa visão ainda da importância de pensar a gestão da empresa, de tentar melhorar. Por que eles estão começando a ver isso hoje? Diversas variáveis. Porque existem hoje consultorias mais disponíveis, o empresário está pesquisando mais, o empresário está sofrendo mais concorrência, porque hoje antigamente eu tinha uma loja e eu só concorria com as outras lojas da região. Eu tinha uma loja de roupa e só concorria com outra loja da cidade ou do bairro. Agora eu concorro com uma loja de fulano na casa dela que compra roupa para revender. Exatamente. Eu vejo que já se tem uma maior preocupação na melhoria da sua empresa, além dos processos, capacitar a equipe para estar mais atenta a essas tecnologias. E às vezes em conversas com outros colegas empresários mesmo, eles me relatam uma certa dificuldade de planejamento, porque às vezes trabalham o dia todo, à noite, não tem tempo de parar para pensar em empresa, né? E aí eu vejo que isso é um engessamento. Porque se você trabalha 8 horas do seu dia, ou 10, ou 6, ou quantas que você executar, mas se meia hora, 1 hora daquele dia você não planejar, ou ainda se você não analisar se sua estratégia está sendo eficiente ou não, eu costumo dizer o seguinte, que uma empresa sem liderança, sem estratégia, é como um barco à deriva. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se vier uma tempestade e levar para a praia, foi meramente sorte ou algo assim. Mas se essa mesma tempestade levar para um abismo, para algum tipo de montanha, a empresa sofre as consequências. Então eu acredito que a liderança é o capitão do time, do barco, em que ele vê o tempo ruim e ali levanta uma vela, direciona, reconduz a equipe, vamos colocar mais esforço aqui, que lá vem tempestade, mas que ao final da tempestade a paz, o sol sempre vai brilhar, entendeu? Então eu vejo extremamente necessário os empresários eles sacrificarem, fazer um sacrifício ali de 1 ano ou 2, ele aumentar a sua rotina diária de trabalho para primeiro entregar o que ele executa ou venda ou serviço e aumentar um pouquinho para que ele possa estruturar melhor a sua empresa. Então, o que é que uma empresa precisa? Eu acredito que a gente chama isso na academia de ambidestria, né? Você tá com 2 pernas, uma perna no seu negócio atual para que aquilo que
que sustenta a sua empresa, é aquele que bota dinheiro no seu bolso, é aquele que paga as suas contas, mas com outra perna na inovação, com outra perna no pensamento de o que é que está chegando de tendência, onde eu quero chegar, quais os objetivos da minha empresa, quais são os concorrentes que estão aparecendo. Ou seja, você está numa perna garantindo o que você tem e a outra perna garantindo o seu futuro. Melhor, Ou seja, um garantindo o presente e o outro garantindo o futuro. Exatamente. Então, eu vejo a liderança nesse aspecto, ou se alicerça para mim mesmo nesses pilares de fazer o que tem que ser feito para entregar para o cliente e ao mesmo tempo se voltar internamente para ver como é que aqueles números eles estão refletindo a minha atividade empresarial. Mas olha, é interessante pensar que, tipo, apesar da gente ver isso, é totalmente compreensível o posicionamento da maioria desses empresários, porque tipo, a gente não faz faculdade para ser empresário, para saber que tem que saber fazer um planejamento estratégico, para saber que tem que saber dos dados financeiros da empresa, para saber que tem que fazer marketing, para saber que tem que saber gerenciar pessoas, equipes, ter uma posição de líder. Não faz faculdade para isso. Normalmente a gente tem que aprender isso na prática mesmo. A consultoria está aqui tentando ajudar isso, né? Mas até a consultoria aqui, falando da região, é algo novo, né? Algo que já em outro lugar já tem há muito tempo, está chegando agora aqui. Eu vejo que muitos empresários, eles começaram o seu próprio negócio achando que iriam enricar. Mas muitas das vezes, quando ele se depara com o que tem que ser feito para aquilo que ele idealizou, de fato ele conseguir ver na prática, ou desiste, ou às vezes assim, faz para manter, e só. Entendeu? Então, é aquela história. Muitas pessoas, não, então eu vou abrir meu próprio negócio porque eu posso faltar, eu posso chegar... Você vai ter férias. Isso. Eu vejo que tem liberdade, sim, você tem liberdade. E você, como dono, você pode fazer. Porém, será que aquela atitude vai ser boa para o seu negócio? Então, ele tem que avaliar isso. Eu posso faltar hoje? Posso. Eu posso faltar amanhã? Posso. Eu posso faltar durante a semana? Sim, você é dono. Agora sim, saiba que sua empresa vai refletir as suas ações. Se você é aquele cara compromissado em inovação, em buscar conhecimento, em capacitar sua equipe, provavelmente, e o mais esperado é que a equipe corresponda a esses estímulos em crescimento. Tem uma frase do Peter Drucker que diz: qualquer empresa é tão boa quanto o seu líder permite ser, né? Sim. E às vezes eu falo isso para os empresários, é tipo uma tapa na cara, né? Quando eu falo isso, o cara diz assim: minha empresa tá com um negócio aqui meio esculhambado, o pessoal não quer nada, o pessoal não tem foco, não está desmotivado, não sei o quê. Aí eu digo, refletindo o que a gestão da empresa que o seu líder passa. Você está fazendo minha turma? Eu digo sim. Uma coisa que eu falo bastante importante, que eu aprendi muito isso na época que eu trabalhei no banco, que eu ouvi uma vez o superintendente do banco, assim que eu entrei, ele dizendo: olha, toda agência, o gerente é corresponsável de tudo que acontece lá. Porque é ele que está lá direcionando as pessoas que estão dentro daquela equipe. Então, qualquer mercado, farmácia, lanchonete, o que for, é você que está responsável pelo trabalho de outras pessoas. E não é algo fácil não estou falando aqui dizendo que é algo simples, tranquilo, vida boa, tomando água de coco na beira da praia. Não, é algo complicado. Gerir pessoas não é algo fácil. Mas é uma responsabilidade que à medida que você monta uma empresa, que você tem que arcar com ela. Por isso que a gente diz, as dores da liderança. Exatamente. Não tem só, tudo tem um lado bom e um lado negativo, né? Então o lado negativo é isso, você é responsável pelo trabalho dos outros. Suas decisões influenciam na vida das outras pessoas. Exatamente. Então você tem que compreender e tem que se responsabilizar por tudo isso. Então, um líder ou um bom líder, ele é aquela pessoa que precisa estar atento a tudo dentro de sua empresa. Então, se ele não tiver uma estratégia de como conduzir todas essas
essas ferramentas ou esses acontecimentos internos, provavelmente sua empresa vai ter algumas dificuldades de crescimento. Então, planejar é preciso, só que executar também se faz necessário. Às vezes, Timóteo, eu vejo... É essencial. Isso. Eu vejo que... Na verdade, eu conheço um colega aí que ele tem muito conhecimento teórico. Ele é aquela pessoa que... O cara chega na prática, é um choque. Ele é aquela pessoa que na teoria ele entende muito sobre finanças, ele é muito didático para ler livros de gestão de pessoas, livros aí de estratégia, livros de inovação, entende um pouco de marketing, mas quando vai para a prática, ele não tem nada. Então a gente vê que não adianta você ser um super teórico sem prática. Por quê? É um conjunto. Você precisa aprender algo, colocar em prática, ver o que deu certo e o que não deu, corrigir, melhorar e estudar um pouco mais para ver onde aquilo se torna mais eficiente e dar continuidade. É aquele famoso slogan, né? Não dá para você ter experiência lendo um livro. Você tem que dar a cara vivenciar e sentir a pressão do negócio e dali agora, o que é que eu vou fazer para melhorar? Não é assim, Timóteo? Exato. Então, Timóteo, a gente já chegando aqui aos finalmente, eu queria que você desse algumas dicas aí de como o empresário, o empreendedor, ou aquela pessoa que está querendo montar o seu negócio, como é que ele poderia montar uma estratégia? Que elementos ele teria que pesquisar ou buscar? Olha, essa é uma visão minha, né? Que eu tenho desenvolvido já há algum tempo. Eu queria ter até uma vontade de escrever um artigo sobre isso. É claro, não é só minha, né? De algumas coisas que eu li, do que eu aprendi, do que eu acho, aquela junção do que você acha, do que você concorda, do que você discorda. Eu acho muito que qualquer área precisa muito disso que eu vou falar, mas a área de liderança principalmente. Vontade de aprender, capacidade de estar sempre aprendendo, reaprendendo, é muito importante. Tem até eu esqueci quem foi que falou uma certa frase que diz que os analfabetos do século XXI não vai ser aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, vai ser aquelas pessoas que não desenvolveram a capacidade de aprender, reaprender e aprender novamente. Então, a dica que eu dou, e até algo que eu também eu vi num podcast que eu estava assistindo sobre consultoria, e muitas vezes a gente se chega num momento da empresa, da organização, que a gente acha que não tem como reverter, não consegue alcançar e acha que está faltando capacidade técnica, está faltando empenho, mas às vezes está faltando o quê? Conhecimento. E você aprender esse conhecimento para aplicar e mudar aquela situação. Exatamente. Minha empresa caiu as vendas esse mês, eu estava com as vendas regular e agora esse mês eu tive uma queda de 10%. Aí você acha que... E o que significa essa queda de 10%? É um conhecimento que gerou essa queda e você tem que aprender esse conhecimento para saber lidar com ele e montar um plano de ação para conseguir. Isso. E o que acontece? Muito empresário não sabe fazer um plano de ação. Como é que faz um plano de ação? Existem várias ferramentas, 5W, 2H ajuda muito e outras ferramentas, mas não sabe montar um plano de ação. Aprenda, cara, fazer um plano de ação. Não sabe fazer um planejamento estratégico? Aprenda a fazer um planejamento estratégico ou compre um curso, contrate uma consultoria, faça o que for, mas aprenda. Por isso que eu digo, a capacidade de continuar sempre aprendendo é muito, mas muito importante mesmo, pessoal. Continuar sempre aprendendo. Eu acho que o empreendedor, o líder, ele é uma pessoa que tem que estar sempre aprendendo, sempre de olho das novidades, sempre se atualizando. Não ficar parando, eu entendo, eu mantenho aqui um mercado, eu entendo dessa área de mercado e o que eu já sei hoje está bom. O que você sabe hoje pode ser que esteja bom, mas a gente não tem nenhum pingo de certeza amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, se isso que você sabe ainda vai continuar servindo. Por quê? Porque seu ambiente muda, rapaz. E se seu ambiente muda, você tem que continuar aprendendo e se adaptar a essas mudanças. Basicamente seria isso.
Perfeito. Então, para complementar aí o Timóteo, eu só acrescentaria o seguinte posicionamento: quero melhorar minha empresa, quero iniciar um negócio, quero ampliá-lo. Responda para você mesmo o seguinte questionamento: o que é que eu preciso para chegar onde eu quero? Mais uma vez você chegou. Tá? Conhecimento. Conhecimento. Então, você vê que por mais que a gente caminhe, mais a gente se torna redundante. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho conhecimento de uma ferramenta, se eu não tenho conhecimento ali de um planejamento de como montar uma ação, como montar uma equipe capacitada, eu não consigo levar minha empresa adiante. Então, tudo leva a você estar sempre buscando novos conhecimentos, buscando novas ideias para jogar isso no dia a dia da sua empresa. Não é assim, Timóteo? Exato. E quando a gente fala muito de conhecimento, eu gosto muito de lembrar a essência da gestão por competências, né? Que a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é você compreender aquilo. Vamos falar de planejamento estratégico. Eu sei o que é um planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que ajuda a empreender a acionar seus objetivos e montar planos de ações, como estabelecer metas, estabelecer indicadores, que ela consiga alcançar esses objetivos, né? Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que ajuda a empresa a alcançar os objetivos. Pronto, conheço o que é planejamento estratégico. Sei aplicar ele, sem chegar a parar, colocar no papel, colocar no computador ali, passo a passo, missão, visão, valores, os objetivos, desdobramento de metas, planos de ação. Você sabe conseguir isso? Se você sabe isso, você tem habilidade. E o principal para acontecer isso tudo, atitude. Você quer mesmo fazer o planejamento estratégico para mudar a realidade da sua empresa e fazer com que sua empresa chegue nos objetivos que você almeja? Então, voltando àquele ponto, muitas vezes falta o conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe nem como planejamento estratégico, como é que vai poder aplicar e como é que vai ter atitude para fazer tudo isso rodar. Então, realmente, se você não parar para estudar ou suas competências, suas falhas ou o seu negócio, provavelmente você vai ter ali uma dificuldade na sua liderança ou na estratégia em que você está tentando implantar na sua empresa, não é assim? Exato. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Vamos agradecer a todos vocês a participação, a audiência, e agradeço também aqui ao Timóteo, não é isso? Então, um forte abraço a todos e até outro momento. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.